Fala galera, o Wellington Martins aqui. Hoje eu vou estar mostrando vocês aqui uma configuração bem interessante do V12 que me gerou 34%, na verdade em 3 dias, né? A gente está aqui falando dos últimos 7 dias, mas a gente está basicamente 3 dias com essa conta. Essa conta a gente iniciou com aproximadamente US$ 190, deixa eu ver aqui, mostrar pra vocês. Vou botar aqui o histórico todo, bem interessante. Então foi US$ 192 que a gente começou nessa conta e a gente, até o presente momento, está lucrando US$ 99, né? Quase US$ 100 de lucro utilizando essa estrutura do V12, tá? E eu vou te mostrar aqui como que eu configurei e da forma que eu configurei também você vê se faz sentido para você. Ó, o primeiro ponto é a gente entender que eu estou no SHA USD. Aí a gente também tem que entender que o SHA ele é mais agressivo, né? Só que agora com essa estratégia de Smart Money, pô, tá ajudando muito na análise, com o sentimento do mercado e o Machine Learning, entre outras funcionalidades, tá? Então, sem encheção de linguiça, eu vou mostrar aqui vocês como que ele está atuando. Eu botei. Então, aqui eu coloquei no robô encerrar posições positivas na inversão do sinal mais neutro, que essa função é do sentimento do mercado, onde ele pega, né, a questão da probabilidade ali dos grandes investidores, dos grandes players do mercado, que estão especulando, e vai fazendo um cálculo, uma somatória ali, o que seria melhor, né? Qual a melhor decisão tomar. E isso ele vai fazendo em milésimos de segundo. Então eu estou usando dessa forma, porque se o mercado ele começar, igual tá aqui, a cair, e do nada ele ficar meio que lateral, o robô vai perceber isso. Então essa função aqui, ele identificando que o mercado agora começou a ficar neutro, se ele tiver positivo, né, conforme já diz aqui a regra, ele pula fora. Então é um ponto bem interessante que eu gosto de utilizar, tá? Então eu deixei dessa forma. Aí entra aqui também o time frame. O time frame eu estou usando também no Machine Learning. E por que isso é interessante? Porque como o robô ele tem essa dinâmica dele poder enxergar no time frame de M5, de M15, M30, H1, H4, D1 e todos os time, fica muito melhor para ele poder tomar essa decisão, né? Para ele poder enxergar o gráfico de uma forma em diversos time. E isso humanamente é possível, só que você teria que ter muitas telas, você teria que ficar, né, ali no gráfico analisando isso com frequência e tentar identificar pontos de entrada em determinados time, que funciona muito bem. Então, esse é um ponto aqui que a gente está utilizando, que é o Machine Learning, que ele vai aprendendo, ele vai vendo, ó, nesse período que está acontecendo aqui, um exemplo, num período de X tempo, o melhor timing talvez está sendo aqui, ó, dentro desse período, vai estar sendo em M15, ok? Estou aqui na coisa, então ele dentro desse período vai analisar dessa forma. E é lógico que não é um valor fixo, tá? Porque a gente sabe que o mercado é dinâmico, então, de acordo com o que vai sendo criado dentro daquela análise gráfica, ele vai fazendo aquela dinâmica, ele vai mudando, achando que agora um outro time é melhor para ele analisar para poder dar entrada. Enfim, aí a gente chega aqui na estratégia Smart Money Concept, que é a estratégia de SMC, que a gente ativa também, ou seja, mais uma função para ele ter mais um filtro, para ele poder tomar uma decisão. Então eu ativei também, eu coloquei aqui flexível, né? Ou seja, eu estou usando aqui o Ordem Block, né? Que é o OB, mais o FVG e sem a liquidez, que eu coloquei dessa forma. Porque senão ele fica com um filtro muito demorado, né? Ou seja, aquele filtro fica muito restrito. Então, quanto mais a gente também ser cauteloso, ajuda, é lógico, a gente, né? Assim, mais restrito ali na configuração, é bom. Só que também, em contrapartida, acaba que às vezes a gente perde muita oportunidade. A gente sabe que ainda assim, tendo muito filtro, a gente está falando do mercado financeiro, não tem um certo ou errado, né? Mas existem probabilidades. E aqui a gente tem também um time frame de M15, que é no caso aí eu estou usando já no SMC, na estratégia de SMC, ou seja, ele vai olhar no sentimento do mercado com o Machine Learning, no time frame, do SMC ele já vai olhar para o time frame de M15. Então, ou seja, essa é a configuração que eu achei que ficou muito foda, que eu já estou utilizando em outras contas. E aí aqui, né, a gente deixou a varredura, exigir varredura de liquidez, deixei desativado. Usar o swing como liquidez, né, deixei ativado. Aqui também exigir vela de confirmação, eu deixei desativado também. Não quer dizer que o que eu deixei desativado que você não possa ativar, tá? Eu só estou falando das minhas configurações que tem sido muito interessante. Inclusive, a gente está fazendo agora conteúdo com contas menores para vocês verem que é possível, tá? Ter bons resultados dentro de gerenciamento, de gestão que a gente vai mostrar aqui. E aqui, ó, operar a sessão Ásia, operar a sessão Londres, operar a sessão Nova York, apresentar o SMC no gráfico, que é a questão desse desenho aqui. Só para a gente entender, tá? Isso aí é mais visual. E aí o lote, é lógico, né? Uma conta que a gente começou com menos de $200, não teria como botar um lote maior, até porque a gente está falando de um ativo que ele é muito mais
mais perigoso, que é o Shao, né? Ele dá muito resultado, porém tem seus contras, que é trazer um risco alto para a conta, tá? Então é importante a gente se atentar nisso. E é lógico que eu botei o lote aqui manual 001, não tem discussão, tem que ser lote mínimo para conta abaixo de $500. Até uma conta de $1.000, o certo é 001, até a conta de $2.000, o certo é 001. Por quê? Porque a gente está falando de quanto maior a minha conta, mais margem eu tenho, né? Então, ou seja, como o lote mínimo aqui é 001, eu vou usar 001, com 1.000, 001, com 2.000, 001. Por quê, cara? Se eu tenho uma conta maior, eu aguento mais o tranco do mercado, né? Eu vou poder pegar essas oscilações mais bruscas que vai acontecer, e aí quando o mercado volta eu consigo fechar. Já uma conta pequena, não tem muito o que fazer, né? Como o lote mínimo é esse, se a gente não colocar um stop ali, cara, como a gente está dentro do mercado de risco num ativo mais arriscado, pode dar ruim também. Mas é lógico que não é o que a gente quer. Então, aqui eu deixei o margin, tá? Bem tranquilo, 1.4. Aqui eu botei a ordem no total aqui, 5 de compra e 5 de venda. E no total ele só vai abrir 5, que eu defini também. Por quê? Porque é uma conta pequena, né? Então uma conta pequena eu deixei para ele não estoporar muito a conta. Aqui o take profit, eu botei um take profit de 8.000 pips, tá? 8.000 pips é gigantesco, é 80 mil pontos. Enfim, aí a gente desce aqui pro Trail Stop Machine Learning, que é um Trail Stop inteligente também, que ele vai possuir essa regra de acordo com o que está acontecendo. Se ele vê que tem muitas operações no gráfico, né? Vamos supor que eu tenho 3 operações, o mercado, sei lá, demorou positivar, e quando começou a positivar um pouquinho, ele já protege para poder pular fora, que ele entende que a sua conta, como é pequena, né? Então, assim, a gente, como tem uma conta aqui pequena, ele já detecta isso e ele vê que é melhor proteger para a gente pular fora, porque a gente, de acordo com a quantidade de operações que a gente tem. Então, isso é uma proteção inteligente. Se fosse uma conta maior, talvez ele demoraria um pouco mais para botar aquele trail stop, para deixar o mercado ir mais ao nosso favor, para a gente ele proteger e deixar o mercado correr mais. Então, trabalha com essa dinâmica. Aí, outro ponto interessante, que o Edge eu não estou usando aqui, né, para fazer proteção, é a questão aqui do stop loss, tá? O stop loss, nessa conta aqui, o stop loss do ativo, eu coloquei somente flutuante do dia e botei em 60%. E aí vem a galera metendo chicote, né? Pô, mas aí, Ed, você tá falando de perder 60% da conta. Cara, para uma conta dessa não tem muito o que fazer. Se eu colocar um stop muito curto, o que vai acontecer? Eu vou ficar tomando muito stop. Para essa estratégia, para essas configurações, eu vou tomar muito stop. Então, ou seja, eu vou ficar me defendendo e eu vou ficar tomando gol do mesmo jeito. Ou seja, eu não faço gol. Eu só me defendo e uma hora eu vou começar a tomar gol ali, que é a questão de ficar tomando stop. Ou seja, pensa, se você tomar 10 stop de $10, vai dar $100. Então, por que não? Eu já não, ao invés de eu ficar perdendo esses $10 um pouquinho, ficar sentindo aquela dor, né? Ficar, caraca, toda hora eu tô sendo estopado. Eu prefiro, basicamente, colocar aqui os meus $100. Uma conta de $90, vai. De $190. Prefiro, o Wellington, prefiro colocar o meu stop loss, tomar uma tacada aí de $100, porque eu também sei que a minha conta é pequena, tá? A gente tá falando do mercado monstro de mais de 7 trilhões diário e, pô, gente, nem é visto aqui, tá? Essa conta aqui, basicamente. Então, assim, a gente tá tentando fazer um bem bolado aqui para poder gerar resultado, tentar, né, trabalhar esses dois lados, gestão e lucro, porque também não adianta eu ter boa gestão e não ter lucro, né? Então, ou seja, você não entra no mercado de risco para poder ganhar 1% ao mês, e muito menos, talvez, 5% ao mês. Não vai mudar a sua vida, a realidade é essa, tá? Então, eu entendo que eu tenho uma conta pequena. Se eu tivesse, falando uma conta de $5.000, $10.000, $20.000, aí seria outro assunto, né? Aí seria outro assunto. Mas como a gente está falando de uma conta pequena, o lote, o mínimo que a gente já está trabalhando, eu tô colocando dessa forma, porque assim eu evito de ficar fatiando esses $100 em vários $10, ou que seja $20. No final, eu vou deixar de ganhar do mesmo jeito, fatiando. Então eu prefiro ter esse espaço maior, o robô trabalhar, e se tiver de tomar, eu vou tomar, não tem outro caminho. Mas pensa por um lado positivo com as regras que a gente tem agora do V12, com as configurações, com essa dinâmica, com esse modelo, que pode ajudar bastante a gente a poder ter bons resultados, né? Poder melhorar o nosso ganho aqui. Então, isso vai fazer a grande diferença, ok? Então, o que eu trouxe aqui para vocês hoje é como você configurar o seu robô V12 de acordo com a sua conta, né? Então, você tem uma conta pequena, você pode usar no Shao, você tenta usar da melhor forma possível, aproveitar esse conteúdo que eu estou disponibilizando, ou seja, baseado na minha vivência aqui, ok? Que vai ajudar você a ter resultados melhores, e entender que, cara, ou você fica tomando vários stop lossinho, que você não vai conseguir evoluir dificilmente com essas configurações que eu te mostrei, ou você define um stop loss maior e entende que quando eu começo com uma conta pequena, eu tenho que estar disposto, baseado nessa estratégia, eu tenho que estar disposto a tomar um stop loss maior.
porque a minha probabilidade de ganho vai ser também maior. Agora, se você for buscar stop loss curtinho, com regrazinha melhor, aí eu te recomendaria, igual o vídeo eu já falei, né? Que eu já botei aqui, que é você trabalhar apenas com uma única ordem, e aí sim você coloca o seu stop loss, ou seja, você trabalha ali em torno de 1 para 2, 1 para 3, né? Você toma sei lá, $1 de stop e busca $2 de ganho. Você vai ver que, funciona muito bem, mas você precisa acertar uma operação, né? No caso, o sistema precisa acertar uma operação, porque o espaço é curto, né? Então, quando eu estou falando de tomar um stop loss de 10%, talvez que seja numa conta de $100, por exemplo, a gente está falando de perder $10. E $10, o mercado, ainda mais no Shao, ele anda muito fácil. Então, não tem muito o que fazer, né? Então, você tem que entender que, cara, às vezes você vai ter que abrir mão daquele pensamento seu de ficar se protegendo para buscar algo melhor para você ter resultado melhor no mercado financeiro, ok? Então esse é o vídeo, espero que você gostou. Vídeo bem breve, bem rápido, direto ao ponto. Se você achou que é interessante, dá aquele likezão. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o sininho ativo aí. Deixa no comentário o que você achou desse conteúdo. O link também eu vou deixar na descrição aqui para você falar, entender mais a fundo como funciona essa ferramenta V12, caso você não possua. 100% automatizado, eu não preciso ficar ligando, desligando o robô, né? Ele tem essas funcionalidades, inclusive ele trabalha com notícia ao vivo aqui para você, avançada, como você está vendo, ele está pausado, ele não tem nenhuma operação aberta, então ele vai fazer tudo isso para você de fato mesmo, a gente só configura e pau na máquina, beleza? Forte abraço aí, fiquem com Deus.